Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor, que a bênção do eterno Deus seja em abundância na sua vida, no seu lar, na sua família. Estamos aqui mais uma vez para fazer essa escola bíblica, essa aula de hoje, uma aula maravilhosa. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre o livro de Neemias, e o contexto desse livro ele vai falar sobre restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. Uma lição que nesse trimestre está trazendo muita informação, muita instrução para que nós possamos ter uma vida abençoada, plena, cheia da graça de Deus, e também como nós, qual deve ser o nosso comportamento diante das adversidades, diante de qualquer situação, e qual a nossa postura, buscando a Deus, recebendo orientações e diante disso, tendo vitória diante de qualquer circunstância. Isso é muito maravilhoso. Neemias, ele nos deixa assim, lições muito importantes para o nosso dia a dia, da nossa vida, e também para a nossa vida espiritual. Tá? E hoje nós estamos falando da lição de número 7, que o título é assim, unidade. Somos todos um. Tá? Somos todos um. Vamos falar um pouco hoje de unidade. E para iniciar esse texto, eu gostaria primeiramente de fazer uma breve oração. Pai, em nome de Jesus, eu desejo que esta lição, que esse ensinamento, chegue a famílias, vidas, que esse meu irmão, essa minha irmã que estará acompanhando, seja edificado. Que ela venha trazer respostas para as nossas dúvidas, solução para os nossos problemas e edificação para as nossas vidas. Assim agradecemos em nome de Jesus. Eu agradeço ao pastor Washington, que é o pastor da nossa igreja, que ele nos cede esse espaço da escola bíblica, né? Aos demais professores, o pessoal do audiovisual, né? O Diogo, o Ronaldo, o Gabriel, são pessoas que têm nos ajudado, e a Ádila, a Tamires, o Hélio, o Alessandro, que são os demais professores, essa equipe, esse time maravilhoso, que nós dedicamos esse nosso tempo para te abençoar, para abençoar a sua casa, a sua vida, em nome de Jesus. Então vamos lá? Então nós vamos falar sobre esse tema hoje, somos todos um. Baseado no quê? Vamos ler agora, Salmo 133, que diz assim: ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla de suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então nós vemos aqui 3 versos, mas 3 versos muito importantes, que eles falam, aqui é Davi falando, Davi ele declara que a união é agradável a Deus, e ela é preciosa, né? Então, diante desse texto de Davi, que nós lemos agora, nós vamos estar falando sobre Neemias. E qual seria o ponto de contato, irmão Marcos? Neemias, capítulo 4, versículo de número 20, que diz assim, 4:20. No lugar onde ouvires o som da buzina, ali vos ajunteis conosco, e o nosso Deus pelejará por vós. Então nós vemos aqui que Neemias ele convoca o povo na questão da unidade. Como vocês já estão acompanhando nas lições anteriores, nós estamos mantendo essa frequência, tá? Então, um dos motivos do êxito, ou do sucesso, ou da liderança de Neemias, foi ele ter conseguido unir as pessoas, o povo que estava ali, diante dos desafios que eles surgiram na construção dos muros e das portas ali de Jerusalém. E diante disso, o que nós vamos aprender nessa lição deste dia? Nós vamos aprender sobre o valor ou a importância dos frutos, sobre a união, ou seja, a participação de todos num único propósito, como igreja, como irmãos. E este fato, e este exemplo, ele tem que ser também muito atualizado
para os nossos dias de hoje como igreja. Por quê? Se você for observar, nós fomos observar, Deus, Ele nos fez pessoas, seres relacionais. Nós temos que nos relacionar com as pessoas, conversar, dialogar, ter comunhão. E aí, por isso que a igreja, falando do contexto da igreja, é por isso que nós nos unimos aqui, para que nós venhamos nos fortalecer como uma igreja, como uma comunidade, com um único propósito. Logicamente, primeiro é Deus, não é? Aí as famílias que constituem a igreja, se fortalecerem as famílias, e essas famílias fortalecidas, elas formam o corpo da igreja, né? A membresia, aí uns buscando ajudar os outros, por isso que quando um chora, todos choram, quando um se alegra, todos se alegram, isso que é ser família, família cristã também. Então, quando nós falamos que Deus fez nós para sermos pessoas, e temos esse comportamento de relacionamento, nós vemos lá no livro de Gênesis, capítulo 2, começa toda a história ali, que Deus viu que não era bom que o homem vivesse só, que Deus fez, Ele criou a mulher, né? E daí em diante, nós vemos que está estabelecido o conceito de união. Então, nós vemos que Deus, na sua presciência, na sua onisciência, Ele viu, não é bom que o homem viva só, vou fazer para ele uma ajudadora. Aí já vê o propósito de Deus, no propósito da criação, esse propósito da união, de relacionamento. Ou seja, nós podemos dizer que na psicologia, na sociologia, vai se falar sobre o desenvolvimento humano. Esse é o desenvolvimento humano. Hoje nós temos muitos relacionamentos, tanto na igreja que nem eu falei, mas o que é importante também, muito importante, esse relacionamento, ele ser saudável, ser um relacionamento agradável, diante das nossas famílias. Eu gosto muito da frase sentar à mesa, conversar, comunhão, alimentação, tudo isso faz feito, e esse desenvolvimento é sobre uma necessidade que nós temos, que ele se fundamenta, sim, isso, na unidade, no comportamental. E aí nós temos que entender que nenhum grupo ou nenhuma família se mantém em pé sem união. Então a questão dessa unidade, da união, ela vai trazer um fortalecimento, tanto para a igreja e tanto para a família. E quando nós estamos estudando essa lição, nós vamos estar compreendendo que é uma coisa assim que eu achei muito lindo e maravilhoso, que Neemias, ele foi muito feliz, porque quando ele estabelece esse propósito, primeiramente diante de Deus, ele conseguiu a confiança das pessoas. Então, vamos lá, um tópico, vivendo em união. União significa soma de ajuntamento de duas ou mais pessoas, formando todo um harmônico, aliança ou pacto. Então, nós vemos aqui que a questão de ter um objetivo, de um propósito. Quando nós temos um objetivo e um propósito, essa unidade também ela pode ser operada pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele vai nos trazer um relacionamento que remete à identidade coletiva. E a identidade coletiva, assim, de ser um cabeça, que é Cristo, e a igreja, que é o corpo, e as demais pessoas que estão envolvidas nisso. Isso faz a parte da união, que é operada pelo Espírito Santo. E aí que nós lemos agora há pouco, que o salmista falou, ele falou, quão suave, quão bom e suave é que os irmãos vivem em união, no Salmo 133, 1. Então, para haver união, existe um propósito muito importante que nós devemos falar aqui também. Para haver um único propósito, deve ser evitado contendas e dissensões. Por quê? Quando nós lemos lá no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 20, as obras da carne são inimizades, porfias, iras, pelejas, dissensões. Essas situações, elas falam o quê? É um comportamento que muitas vezes nós vamos ter com pessoas que estão à nossa volta, e que nós temos que ter, assim, a sensibilidade e ter, assim, a inteligência emocional para não nos deixarmos ser influenciados por esses tipos de comportamentos, que, na verdade, eles são tóxicos e eles vão trazer mal a nós. Mas como vamos viver com isso, irmão Marcos? Temos que viver, irmãos, porque assim, nós somos pessoas relacionais, nós vamos conviver com todos os tipos de pessoa. Quando nós vemos aqui na questão de Neemias, que nem nós temos já estudado, nós vemos que houve imposições. Nessa lição aqui nós vamos ver que eles estavam se preparando para imposições, havia muitos interesses, havia interesses das pessoas que já estavam constituídas
que era um exemplo, pessoas que tinham alguns comércios, algumas situações ali, que a reconstrução, a restauração desse povo não era interessante para eles. Havia Tobias, Sambalate e Gerson, havia pessoas que estavam ali também para que essa obra não continuasse. São esses tipos de pessoas que eles vão trazer, sim, as porfias, as iras, as pelejas, as dissensões. Mesma coisa daquela época, pode acontecer nos dias de hoje. Mas qual é a nossa atitude? A nossa atitude é assim, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo. E aí, que, assim, vamos deixar essas coisas de lado e não deixar que elas impeçam o nosso crescimento. Essa é uma orientação para os dias de hoje também, para a minha vida e para a sua vida. Então, nós vemos que um exemplo fica muito, muito óbvio quando nós lemos a história bíblica, a questão do Êxodo. Se o povo lá, olha que interessante, quando Moisés tira o povo do Egito, ou seja, Deus usa Moisés para levar a mensagem para tirar o povo da escravidão do Egito, ok? E o que me chama a atenção é que se o povo estivesse unido sobre a liderança de Moisés e Arão, não teriam ficado 40 anos no deserto. Então, você vê que assim, a desunião causou uma situação difícil para os israelitas, que eles teriam entrado em Canaã mais rápido. Então, as consequências da contenda, da desobediência, foram terríveis para aquela geração. E isso nós temos que aprender hoje, que Deus não trabalha em divisão, Deus não tem como trabalhar em pensamentos opostos. Isso também, olha que interessante, ele se dá na questão do relacionamento familiar, de cônjuges, né? E isso também vai influenciar na nossa vida familiar. Então, nós temos que estar muito atentos, muito vigilantes, para que não deixemos as coisas que estão à nossa volta, e até os meus sentimentos e o seu, e nos irarmos, fazer provocações. Então, nós temos que ter muita, a palavra é paciência, amor, compreensão, discernimento, né? Por isso que eu gosto muito da passagem, quando Paulo fala para a igreja, aos Filipenses, capítulo 4, verso 8, fala assim, ó, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é amável, nisso pensar, isso praticar. Isso é uma terapia. Quando eu tenho esse tipo de comportamento e penso neles e pratico eles, eu venço a ira, a dissensão, o orgulho, a soberba. Então, mas e as demais pessoas? As demais pessoas é questão aí de caráter. Se elas não mudam, eu não posso fazer nada, eu e você podemos mudar. Aí que é a diferença, entendeu? Eu não levar ofensas, eu não receber essas ofensas. Neemias sabia que se ele recebesse as ofensas, se ele se deixasse se levar por aquelas situações, ele não conseguiria concluir, e ele como líder, Neemias, ele uniu o povo, então, e saber manter, ele soube manter as pessoas em sua volta unidas, e o resultado desta união que ele conseguiu fazer, qual foi o resultado? Foi o qual? Em apenas 52 dias, estavam totalmente erguidos os muros, reconstruídas as portas. Olha que extraordinário. E mais na frente, eu não posso também atravessar agora, mas só para você entender, Esdras já estava se preparando para voltar o ensino das Escrituras para o povo. Então, olha como Deus trabalha trazendo Neemias para a reconstrução do povo. Neemias aí teve que unir o povo, e aí Esdras já estava se preparando para ensinar o povo, mas o que ele traz essa lição na questão da unidade? A importância de ouvir o outro. Então, essa questão, Neemias deu atenção aos judeus de Jerusalém e ouviu as suas palavras. Está lá em Neemias 2:18. Ele teve uma reunião entre todas as pessoas, quanto os mais pobres se queixavam da maneira abusiva de seus irmãos mais abastados os tratavam. Neemias considerou as suas queixas. Ele também não censurou os judeus que falavam de Tobias, mas, mesmo não concordando, os ouviu. Então, ele tinha também, eu costumo dizer, na capelania hospitalar, a questão da escuta ativa. Porque a gente temos que escutar os dois lados, antes de tomarmos as nossas decisões. E hoje nós temos muita dificuldade de ouvir as pessoas, porque nós temos nossos conceitos, nós já temos os nossos pensamentos, e isso, muitas vezes, por achar que nós estamos certos, as pessoas erradas, nós já julgamos. E você acha que as pessoas também não têm o mesmo conceito para conosco? Essa que é a grande questão. Então, eu acredito que o equilíbrio e a questão de nós
temos um bom raciocínio, e isso ela vai incluir, sim, a escuta adequada, porque quem ouve com atenção marca a nossa vida para sempre, né? Porque hoje nós vivemos em uma sociedade impaciente, com dificuldade em ouvir, tanta correria que nós vivemos, e ainda outro detalhe, fazemos curso para aprender a falar bem, fazer bons discursos, que é a oratória, mas nós não aprendemos a ouvir, né? Interrompemos falas, né? E não queremos ser muitas vezes orientados. Isso é uma arte, ouvir é uma arte, né? Neemias soube ouvir as pessoas e também depois ele soube transmitir também para aquelas pessoas o que era necessário. Por quê? Uma característica de Neemias, ele foi claro e verdadeiro. Isso é extraordinário, irmãos. A integridade e a transparência. A integridade e a transparência, ela vai falar quem nós somos e quais são as nossas intenções diante das pessoas. Isso é algo muito importante para um líder. Isso é algo que tem que ser muito importante para um casal, né? Ser claro, ser verdadeiro, a integridade, a transparência dentro da igreja, dentro dos departamentos, tudo está envolvido. Que eu acho muito interessante, que uma lição que foi escrita tanto tempo atrás, ela se torna tão atual para os nossos dias. Neemias, a conduta dele dava a entender, e era visível para as pessoas, que Deus lhe havia e estava confirmando seus passos, seus projetos, através da vida de Neemias. Isso que as pessoas têm que ver em mim e em você, sabe? É as mãos de Deus nos conduzindo, as mãos de Deus conduzindo a sua vida, o seu lar, a sua família. Então, nós vemos aqui, que ele suscitou essas pessoas terem confiança e credibilidade diante do que eles estavam fazendo, né? E quando nós conseguimos fazer esse posicionamento, olha que interessante, a unidade é preservada e a missão é conjunta. Ela é quão bom e suave que os irmãos vivem em união. Existe um propósito. Neemias conseguiu envolver todos os judeus de Jerusalém na construção do muro da cidade, e não era exclusividade de pobres nem ricos, era uma missão de todos, e o coração deles estava inclinado para aquele trabalho. Olha que lindo. Então, Neemias, ele conseguiu passar a visão, né, do propósito de Deus para com aquele momento. Eles entenderam, e ali não havia distinção, se quem é quem, se é rico, se é pobre, se tem ou não tem. A grandeza do Evangelho. Eu lembro uma ocasião que nós fizemos um congresso missionário, e nós fizemos algumas camisas, umas camisas brancas, e a confecção era o globo da terra, e em volta a gente fez assim, como se fossem as meninos e meninas, os desenhos, tinha loirinho, tinha assim, um mais moreninho, tinha como se fosse asiático, dava a volta, e embaixo assim, Jesus é para todos. E nós confeccionamos essas camisas, mandou fazer silk screen, né? Ficou muito bonita as camisas, e nós conseguimos distribuir para todas as pessoas que participaram, e aí houve um trabalho muito forte, envolvendo as crianças da igreja, e eu me alegrei naquela época que a gente andava com as camisas, e as pessoas chamavam a atenção, e eu me lembro um dia que eu estava indo para o centro da cidade, eu estava com essa camisa dentro do ônibus, e uma moça, mais ou menos uns 30 anos, ela falou assim: eu gostei da sua camisa, Jesus é para todos. É isso o fato, sabe, irmãos? Jesus é para todos. Neemias teve essa percepção, ganhou o coração do povo, ganhou o coração do povo para o Senhor, sabe? Não é ganhar o coração para o Marcos, não é ganhar o seu coração para você. Se nós conseguirmos ter o êxito de conduzir as pessoas até Jesus, conduzirmos as pessoas até Deus, já é um grande sucesso. Aí os projetos vão dar certo, os planejamentos vão dar certo, tudo que for feito, tudo que for colocado na mesa, for apresentado diante de Deus, vai dar certo, sabe? Então, eu acredito muito nesse negócio, né, de integridade, de transparência, porque a unidade é preservada para a missão. Olha que interessante, eu grifei aqui, ó. Se Deus colocar em suas mãos uma liderança, algum grupo, estabeleça um propósito em comum, ouça as pessoas à sua volta, e fale da visão que Deus lhe deu. Assim todos farão o seu melhor para alcançar objetivos traçados. E é muito interessante, quando eu estava preparando essa lição, eu me lembrei que às vezes quando a gente se senta com alguns pastores, ou tem reunião de líderes,
E é isso mesmo, sabe? E eu tenho tido essa experiência. Deus tem me trazido algumas visões, tem colocado alguns objetivos a ser traçados, e quando eu compartilho com as pessoas da capelania, eles entendem. Aí eu fui entendendo, né? Sempre Deus, ele vai dar um direcionamento para quem está na liderança, para os liderados, para que eles entendam o propósito de Deus. Neemias estava fazendo isso, e estava alcançando êxito e vitória. Então, esses objetivos traçados é para a glória de Deus, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, a gente fica observando, fala assim, Deus está nesse negócio, e Ele sempre vai confirmando, porque as coisas vão dando certo. Isso também cabe à nossa família, ao nosso lar, entendeu? Então, a nossa vida é que os propósitos de Deus sejam estabelecidos na igreja, na família e nos propósitos, nos projetos, Deus em primeiro lugar, né? Parece até uma frase política, você já sabe o que eu estou falando, né? Mas vamos lá. Então, a igreja de Jesus vence unida, ok? É o próximo tópico. Então, quando a igreja de Deus ela vence unida, é porque existe um propósito e um objetivo. E é interessante que eu sempre falo assim, quem é o maior interessado? É Ele. Que as famílias sejam fortalecidas, que as casas sejam abençoadas, que as igrejas cresçam, é o próprio Deus, que pessoas sejam salvas, perdoadas, relacionamentos sejam reconstruídos, perdão, misericórdia, tudo isso faz parte do reino de Deus, e nós temos que viver essas coisas, né? Então, nós temos que ver que, nós temos que evitar a desunião, que revela que as obras da carne, que nós já falamos. Então, nós temos que ter essa vigilância, né, esse procedimento, porque nós estamos terminando, tá? A igreja unida, ela revela a manifestação de Cristo ao mundo. Então, quando o corpo de Cristo na terra, o seu papel é o quê? Manifestar o poder redentor à humanidade perdida, e nós começamos como igreja a fazer este propósito, nós vemos que a igreja é identificada na sua plenitude de Cristo. Por isso que ele falou, ide fazer discípulos, a todas as raças, tribos e nações. Então, o corpo é a reunião de salvos de todo a obra redentora sobre o mundo, para que, por intermédio disso, haja o crescimento da igreja na face da terra. Eu gosto muito da passagem, quando o Evangelho de João fala que ele está na ilha de Patmos, e ele tem uma visão, e ele vê raças, tribos e nações, são várias pessoas de várias línguas e etnias, e João tem essa visão escatológica, ou seja, futurística, né, ele tem essa revelação de um futuro, que lá na eternidade, e eu fico maravilhado, porque, irmãos, eu ia falar poliglotas, Deus não é poliglota, Ele não teria como ser, porque Ele está em todas as situações, Ele conhece todos os idiomas, etnias do mundo, e como nós vamos entender isso? Bom, tem uma resposta, e no livro de Isaías diz assim, que o Senhor está sentado no seu trono, e a terra está dos seus pés. Você já pensou isso? O globo da terra está dos seus pés. Então, aí você já está imaginando como eu. Não dá para a minha imaginação e a sua, ela é pequena. Mas nós conseguimos imaginar, né, o globo da terra, Deus, imagina Deus do seu jeito, Ele observando a terra, e Ele ouvindo, e contemplando todas as nações, todas as etnias, todos os povos. Isso não vai, essa visão, logicamente, para mim e para você, ela é imaginária, porque nós não temos essa dimensão de Deus, mas Ele sim, pela sua onisciência, Ele conhece tudo e todas as coisas, porque Ele é criador de todas as coisas. Por isso que é interessante, que Deus não faz acepção de pessoa, sabe? Então, esse mesmo Deus que nós estamos servindo hoje, agora, aqui, e você está ouvindo essa lição, é o mesmo Deus que Ele está ouvindo a oração do pessoal lá da Europa, lá da Ásia, do Oriente Médio, dos que estão bem, dos que não estão, socorrendo os que estão em guerra, os que estão em fartura, é o mesmo Deus. Por que essas coisas acontecem, irmão Marcos? Muitas vezes é por causa da malignidade do coração dos homens. Então nós vemos que as guerras, dissensões, as perturbações que nós estamos vendo nos dias de hoje, tantas coisas tristes, é prenúncio da volta de Cristo.
sabe? E aí o que nós temos que fazer? Nós temos que continuar a nossa obra da reconstrução das nossas casas, das nossas vidas, do nosso relacionamento com Deus. Então essa lição, quando ela fala restaurando muros, reconstruindo vidas, renovando propósitos, é esse o propósito. E sem união, sem nós temos o mesmo propósito, o mesmo objetivo, nós vamos ter dificuldades em construir isso. Mas muitas vezes essa manifestação de Cristo, ela se vai dar em grupos, em pessoas que têm um objetivo de realizar essas coisas. Eu me lembrei agora de uma reunião que eu tive quinta-feira com alguns pastores, e foi tão assim, impressionante para mim, que também tinha uma missionária, que assim, eu me vi tão acolhido naquela reunião, e ao mesmo tempo, a aprendizagem que me foi passado por aquelas pessoas naquele momento, eu estou carregando isso no meu coração, sabe, com muita alegria, e sou grato a Deus por ter pessoas que eu possa aprender com elas. Eu acho que essa é a questão do discipulado, né? Sempre ter um coração preparado e disposto a aprender. Então, eu sou grato a Deus de ter pessoas ao meu lado, ou que Deus prepara para que eu conheça e conviva com elas, para que eu também possa crescer com essas pessoas. E eu passo essa lição para você. Sempre Deus vai trazer pessoas para unir os nossos propósitos, sabe? Unir as nossas famílias. E também profissionalmente, na vida circular. Deus vai trazer pessoas boas. Logicamente, nós temos que ter o discernimento para não deixarmos sermos enganados, ok? Mas Deus vai preparar pessoas boas para que nós possamos ter uma vida também, né, abençoada. E termino dizendo assim, unidos na obra de Cristo, a união nos permite experimentar a plenitude e a manifestação de Cristo, porque unidos, o corpo de Cristo se beneficia com bom funcionamento de cada parte, e assim, há crescimento e desenvolvimento por meio do amor. Então, eu achei muito lindo esse resumo do comentarista, que ele fala isso. E aí que nós aprendemos nessa lição, que Neemias uniu os judeus em Jerusalém, independente das oposições, ele conseguiu realizar aquela grande obra num curto espaço ou num curto período. Então, quando nós vemos aqui esse exemplo de Neemias, nós vemos que Deus trabalha por intermédio do seu povo para realizar tarefas consideradas humanamente impossíveis. E isso não se faz sozinho, é com pessoas que têm o mesmo propósito e o mesmo objetivo. Então, hoje nessa lição, nós vemos o Neemias, um homem de caráter, de persistência e oração. Eu acho que esse exemplo ele tem que servir para mim e para você. Persistência e oração, confiança em Deus, que Ele vai nos surpreender como homens e mulheres planejadores, pessoas que serão organizadoras e motivadoras. Jesus quer levantar no nosso meio, que nós sejamos essas pessoas, em todo o âmbito que nós vivemos, sabe? Que nós sejamos pessoas motivadoras, pessoas planejadoras, e que nós possamos ser também motivadoras, para que nós possamos ajudar as pessoas. Logicamente, que interessante, Deus vai preparar a pessoa para nos motivar, acabei de falar de quinta-feira, né? Nós motivamos alguns, vem outro e nos motiva, e é uma escala que nós vamos viver dia a dia. E isso é extraordinário viver isso, que é Deus que prepara esses momentos, né? Então, o primeiro passo para nós termos vitória, é empreender, sermos empreendedores nem em oração. Legal, né? Quando nós falamos de reino de Deus, é priorizar a oração, né? Pedimos a direção de Deus, para que nós possamos realizar essas tarefas que muitas vezes pode parecer impossível. Talvez você esteja buscando uma direção de Deus, para algo que para você é impossível. Estou trazendo aqui uma resposta para a sua oração. Deus, Ele pode fazer o que é impossível para mim e para você. Ele faz. Se tudo for para a glória do nome dEle, Ele vai realizar. É a resposta de Deus para a sua vida, né? Então, que nós sejamos capazes de sermos honestos e objetivos com os propósitos de Deus, né? E Deus, Ele vai nos abençoar. Ele vai abençoar a sua casa, a sua família e a sua liderança. Então, que essa lição, ela te traga esse entendimento sobre a união, né? A união, a unidade. Somos todos um. Então, que Deus vos guarde e vos proteja. Guarde essa palavra no seu coração. Até a próxima aula. Vou te fazer um convite.
Nós estamos aqui na cidade de Santo André, em São Paulo, na rua Dracena, número 202, no Jardim Alvorada. Venha nos fazer uma visita. De domingo, nós estamos aqui na parte da manhã, às 9 horas. Venha tomar um café, ou antes do culto, ou depois do culto. Nós temos aqui um espaço gourmet. Ou então, você pode vir às 18 horas. Venha visitar-nos, venha conhecer nosso trabalho. Mas deixa eu um recado para você. Não perca a próxima aula. Esteja acompanhando. Compartilhe a aula com a sua família, com seus amigos. Eu acredito que Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Deus vai nos unir, tá? Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, na sua família. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima aula.